E informação importante sobre Vitor Sá e São Paulo. Responde se Inestrosa pode virar reforço do São Paulo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. E Neymar ainda é dúvida para a segunda partida da seleção brasileira, você sabe. Ele não tem qualquer condição de estar em campo diante de Marrocos nesse sábado. Preparação da CBF é para colocá-lo à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o confronto do dia 19 contra o Haiti. Ao que parece, a questão da panturrilha terá sido superada. O ponto é a questão da falta de ritmo. Ele não entra em campo desde 17 do mês passado, quando acabou sofrendo uma lesão na panturrilha contra o Curitiba. O tempo passou, correu-se até o risco de um corte, o jogador acabou permanecendo e hoje, 25 dias sem atuar, ele corre contra o tempo para recuperar a condição física. A tendência é que se o Brasil tiver uma vitória mais tranquila contra o Haiti, o Neymar ganha alguns minutos para pensar de olho no mata-mata. O Brasil enfrenta Marrocos, Haiti, depois Escócia. Imagina que se classifique em primeiro e aí segue com jogos de mata-mata bem mais complicados, se tudo correr dentro da normalidade. Segunda fase contra Japão, as oitavas de final pode ter Noruega ou Equador, nas quartas de final a seleção inglesa e sonhando lá na frente uma semifinal contra Argentina ou Portugal. O que você pensa sobre o caminho da seleção brasileira? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Everton Cebolinha interessa ao Vasco da Gama. O jogador é um pedido expresso de Renato Gaúcho, que é fã há bastante tempo do atleta de saída no Fla. Vale a lembrança de que o Cebolinha tem contrato com o Flamengo somente até 31 de dezembro e já cravou que não renovará seu vínculo. Importante contar também que, para não perdê-lo de graça, o Flamengo vai ter a última chance de fazer alguma grana na janela da metade do ano. O jogador comprado por 13 milhões e meio de euros junto ao Benfica. O Flamengo precisou bancar mais 1,5 milhão de euros no início dessa temporada. Qualquer 3, 4 ou até 5 milhões de euros seriam muito bem-vindos para o Flamengo nesse momento. A ideia do Vasco é gastar o mínimo possível, mas entende-se em São Januário que dificilmente o Flamengo vai topar negociar um atleta desse tamanho com um rival. Cebolinha, que tem 22 partidas na atual temporada, 3 gols e 1 assistência. Só 9 jogos no Campeonato Brasileiro, o que lhe permite atuar no restante da Série A. Outra coisa importante, além do Vasco, há uma série de clubes brasileiros interessados no jogador. São Paulo, o Corinthians, o Grêmio, o Internacional, o Cruzeiro, são clubes que monitoram bem de perto essa situação. Se o Flamengo fizer qualquer aceno em relação à possibilidade de liberação do atleta por cifras inferiores, e a tendência é que o negócio saia. Mesmo com o salário do Cebolinha girando na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Cebolinha caberia no seu time? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora falar a respeito de São Paulo e Vitor Sá. Nos últimos dias surgiu a informação de que as tratativas entre o tricolor e o atacante de 32 anos haviam travado por conta de aspectos financeiros. Vitor Sá gostaria de ganhar um pouco mais de dinheiro, o que poderia fazer com que o negócio não acontecesse. Quero contar que entre São Paulo e Vitor Sá está tudo absolutamente acertado. Mas, Nicola, então, por que não se anuncia a contratação do atleta? Abre aspas para uma pessoa envolvida nas negociações. As tratativas dependem de mínimos ajustes e estamos aguardando o encerramento do contrato com o Krasnodar, que vai até o dia 30. Essa última frase é a mais importante. A pessoa quis dizer que não dá para São Paulo e Vitor Sá anunciarem o acordo enquanto o atleta ainda tem vínculo com o Krasnodar, sob o risco de o time russo fazer qualquer exigência em relação, por exemplo, ao pagamento dos salários desse mês. Embora esteja de férias, no estado de São Paulo, o Vitor Sá recebe mais de 1 milhão de reais nesse mês do Krasnodar. E para não criar uma situação chata com o clube russo, onde ele foi super feliz, optou-se por adiar o anúncio desse acordo. Vitor Sá, que inclusive teve proposta para seguir por lá. A oferta do Krasnodar era de uma renovação de contrato de 2 anos, com vencimentos acima de 1 milhão de reais por mês. Mas, torcedor são paulino fanático que o Vitor Sá preferiu fechar com o São Paulo por 3 anos e meio. Vencimentos de cerca de 700 mil reais por mês até o fim dessa temporada. A partir de 2027, ele passa a ganhar na casa de 1 milhão de reais por mês. Tricolor que ainda busca zagueiro, entre outros reforços. Qualquer novidade eu vou contando para vocês, beleza? Marino Inestrosa pode ser reforço do São Paulo? Essa especulação é das mais antigas, você sabe. O Inestrosa é um atacante colombiano de 23 anos de idade, comprado pelo Vasco no início desse ano por 30 milhões de reais. Ele chegou do Atlético Nacional, onde arrebentava. Com a camisa Cruz Maltina, uma negação. 18 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. E o fato de o Inestrosa ter curtido outro dia uma notícia que dizia sobre a possibilidade dele ir para o São Paulo acabou repercutindo extremamente mal entre torcedores do Vasco.
organizados do clube foram até a porta do CT depois de um tropeço em casa e cobraram o Inestrosa, pediram a saída do jogador. Foi aí que a especulação de que ele poderia ir para o São Paulo aumentou. Nos últimos dias também surgiu a notícia de que o Inestrosa interessa ao Atlético Nacional da Colômbia. Seria o retorno do atleta que por lá brilhou. Quero contar que, em relação à chance de Inestrosa pintar no São Paulo, descarte. Ouvi a seguinte frase de um dirigente do São Paulo enquanto eu viajava de São Paulo até Houston. Abre aspas para a fonte, 0 chance de contratarmos o Inestrosa. Pode descartar esse nome, fecha aspas. Com esse descarte, dá para imaginar que Vitor Sá será o único atacante de lado de campo como novidade para o segundo semestre. Já contei para vocês que entre Vitor Sá e São Paulo está tudo certo. O Tricolor só não pode fazer um anúncio porque o atleta tem contrato com o Krasnodar até o fim desse mês e vai se respeitar esse acordo, até porque quem vai bancar os salários do Vitor Sá em junho é o time russo. Hora de falar sobre os reforços que o São Paulo pretende para a zaga. Você sabe que Domingos Duarte, zagueiro português, que eu contei em primeira mão, que estava na mira do São Paulo, está praticamente descartado. São Paulo e Domingos Duarte não se acertaram em relação às condições financeiras. A partir daí, uma série de nomes tem surgido. Queria começar falando sobre Samir, hoje com 31 anos de idade, atleta revelado no Flamengo e que pertence ao Al Najma, time que acaba de ser rebaixado da primeira para a segunda divisão do futebol saudita. Tem salário alto e deve ser liberado de graça, até porque o Al Najma não vai conseguir mantê-lo para a próxima temporada jogando a segunda divisão. A ideia do Samir era fechar com um clube brasileiro num contrato de pelo menos 3 temporadas. Ele ainda tem sondagens da Turquia e da China e foi especulado no São Paulo. Tem gente, inclusive, cravando que o Samir está perto de virar reforço tricolor. Quero contar para vocês o que eu ouvi de um dirigente do CT da Barra Funda, abre aspas, o Samir foi oferecido ao São Paulo, mas não é nosso alvo, fecha aspas. O zagueiro que o São Paulo adoraria contratar se chama Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, que pertence ao Hoffenheim da Alemanha. Ele foi emprestado nesse início de temporada, ou nesse início de ano de 2026 para o Augsburg, que equivalia a metade da temporada no futebol alemão. E jogou 11 partidas com 2 gols na Bundesliga. Terminou a temporada em alta, jogando como titular do Augsburg, que integra a Bundesliga, o principal torneio de futebol na Alemanha. A tendência é que o Arthur Chaves seja devolvido ao Hoffenheim e o São Paulo está trabalhando para tentar convencer o time dele a emprestar o atleta. Queria destacar o que eu ouvi desse dirigente do São Paulo com quem conversei, abre aspas, o Arthur é um talento desconhecido, lembra muito o Jeromel, e todos aqui no São Paulo gostam muito dele, fecha aspas. Não se trata de uma operação fácil, jogador de 25 anos de idade, que conseguiu boas partidas com a camisa do Augsburg e que está valorizado. Se o São Paulo precisar comprar, o negócio fica cada vez mais complicado. E o Vasco entrou na briga com o São Paulo pelo zagueiro Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, que pertence ao Hoffenheim e disputou os últimos 6 meses da temporada na Alemanha com a camisa do Augsburg. Importante contar que a ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Se ele alcançar algumas metas, essa opção se transformaria em obrigação de compra, algo na casa de 3 a 4 milhões de euros. Já Admar Lopes, executivo de futebol do Vasco, tenta convencer o Cruz Maltino a negociar a compra em definitivo do atleta por entender que o Arthur Chaves tem enorme potencial. Cheguei a escutar de um dirigente do São Paulo que esse atleta é comparável a Jeromel, alguém com enorme capacidade de evolução, seria uma baita contratação. Só para completar o noticiário vascaíno, registrar que Inestrosa, fora dos planos da diretoria Cruz Maltina, pode retornar ao Atlético Nacional. O jogador que fazia sucesso com a camisa do clube colombiano foi comprado por 30 milhões de reais no Vasco, mas até aqui não tem conseguido ser uma peça importante. Fala rapaziada, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivos e atualizados do maior clube do Brasil, o Tricolor Paulista, o São Paulo. Então desde já, peço com muita humildade seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo, não perder nenhum conteúdo. A gente vai sendo nossa edição do nosso vídeo por aqui, né? Muito obrigado a todos que compartilharam nosso vídeo, chegaram até aqui. Um grande abraço para você nesta sexta-feira, dia 12 do namorado, e até o próximo vídeo. Fui, tchau!